Te bendizemos, Jesus. Verso 46 em diante diz assim: foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, e Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando por você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se em um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver novamente. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém, Senhor, esta é a tua palavra. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Te louvamos pela tua palavra, que é verdadeira. Passarão céus e terra e a tua palavra não passará. Nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, pode se sentar. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Glória a Deus. Estava aqui Jesus indo em direção a Jerusalém, em direção aonde ele seria crucificado. Todas as pessoas que naquela época por algum motivo iam para Jerusalém, obrigatoriamente passavam por Jericó. E Jericó era um local de passagem para quem iria para Jerusalém. Existia a Jericó antiga, que foi destruída quando Josué lá atrás estava com aquelas pessoas orando e marchando, e caiu as muralhas. E depois, na época dos romanos, eles construíram uma outra Jericó do lado da antiga. Ali também muitas hospedarias, e ali se tornou um local de passagem para todos que por algum motivo iam para Jerusalém. Aquele homem era só mais um entre tantos outros que ficavam naquela região para viver de esmola. Era uma região onde muitos doentes e pessoas que enfrentavam algum tipo de dificuldade social ou física tiravam o seu sustento através de depender de esmolas. É muito forte até hoje entre os judeus a prática da esmola. Esmola no original é tzedakah, que significa fazer-me justiça. Quando uma pessoa impossibilitada por algum motivo de trabalhar ou coisa assim, necessitasse de algo, ela chegava até um judeu e falava tzedakah, que é fazer-me justiça. Então o judeu temente a Deus falava: olha, o que você precisa? Se fosse um medicamento, se fosse uma alimentação, o que era necessário, então aquele judeu fazia. Então, dentro desse contexto, dessa cultura que eles tinham, e dentro dessa questão geográfica que eu expliquei, ficavam muitos mendigos. Nós vemos essa história, talvez você já leu essa história, mas esse cego não era o único ali. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é isso: ele não era o único ali que tinha uma deficiência e que por algum motivo ficava ali à beira do caminho de Jericó para viver de esmola daqueles que por ali passariam, porque eles sabiam que as pessoas que passassem por ali estariam viajando com algum tipo de recurso ou alimentação ou algo de valor para poder ir até o seu destino. E ali eles utilizavam desse tzedakah, dessa tradição, desse fazer-me justiça, dessa compaixão do judeu, dessa religiosidade, e por conta disso viviam muitos mendigos ali. E a primeira coisa que nos chama atenção nessa passagem é: por que
entre tantos doentes, esse homem foi curado. O que diferenciou ele dos outros? O próprio Senhor Jesus já disse numa ministração que nos dias de Elias haviam muitas outras viúvas em Sarepta. Quando conta a história da viúva de Sarepta, não fala o nome dela, fala que ela é de Sarepta. Sarepta não é o nome dela, é a região que ela vivia. E a Bíblia fala que Elias foi à casa daquela viúva, se não daquela viúva, havendo outras viúvas. Uma coisa que nós temos que entender é que nós podemos estar todos vivendo um contexto e uma situação difícil igual, porém nem todos nós vamos ter a resposta e a intervenção de Deus que nós desejamos, se nós não tivermos a atitude correta. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que aqui esse cego teve uma atitude diferente dos demais, que fez ele receber um favor de Deus que os outros não receberam. Tanto é que a pergunta de Jesus para ele é: o que você quer que eu te faça? É como se Jesus estivesse perguntando: o que te difere dos demais que estão pedindo aqui esmola? Nessa noite Jesus está perguntando para você: o que difere você dos demais que estão aqui? Lembro também daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, a Bíblia diz, e havia uma multidão apertando Jesus, que queria estar próxima de Jesus, que queria um milagre, que queria uma palavra, que queria algo dele. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ao tocar na hora do seu manto, ela foi imediatamente curada. A primeira coisa que nós temos que entender é: qual é o tipo de atitude que eu preciso ter para que eu alcance algo de Deus? Você vê que tanto num contexto como outro, as pessoas estão dentro de uma realidade inserida onde Jesus está passando. Jesus chama atenção quando ele fala de Elias, como eu disse. Ele fala: olha, havia outras viúvas, mas Elias foi senão a viúva de Sarepta. Qual é o diferencial que vai atrair a presença de Deus para a sua vida, para mudar a tua história? É a primeira coisa que nós precisamos entender. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse homem, nesse cego, que chama também a atenção de Jesus, é o que ele grita. Primeiro, na verdade, é o próprio grito em si. Ele começa a gritar, ele escuta um movimento, ele escuta um burburinho, fala: tem algo diferente. Primeira coisa, ele reconheceu que o dia estava atípico, estava diferente dos dias demais. Ele tinha um problema visual, mas pela audição ele reconheceu que havia uma movimentação. E ele perguntou para alguém próximo dele: o que está acontecendo? E disseram: olha, Jesus está passando por aqui. E ele entendeu que ele não poderia perder a oportunidade de Jesus passar por ele, porque ele sabia que se ele chamasse a atenção de Jesus, a vida dele seria transformada. A primeira coisa que nós identificamos aqui é: muitas vezes você está num ambiente profético como esse, você vem à igreja, você já viu quantas vezes Deus já se moveu aqui, e você precisa entender que isso não é algo comum. Isso que acontece é a manifestação da glória e da presença de Deus, e isso que você vê acontecer aqui é uma palavra profética sendo cumprida. A Bíblia diz que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. A Bíblia fala da ação do Espírito na igreja. A Bíblia fala do poder do Espírito Santo. Tudo o que acontece na igreja é algo que já foi profetizado por Deus, pela sua palavra. Então, quando eu vou para a igreja, estar com meus irmãos, congregar, cultuar, eu vou em busca de um cumprimento de uma palavra que já foi liberada. Então, com isso, eu vou fundamentado em cima de uma expectativa. Você sabia que a expectativa que você tem em relação ao ambiente que você está e ao culto interfere no quanto você vai receber? Sabia disso? A Bíblia diz que Jesus chegou até a região aonde ele foi criado, aonde na sua infância ele viveu. E a Bíblia diz que naquele lugar Jesus não pôde fazer muitos milagres. Quando falo de milagres, não é somente de cura, mas de toda ação sobrenatural.
Ele não pôde manifestar o seu sobrenatural, porque todos estavam condicionando ele à origem natural. Uma das coisas que estragam relacionamento, por exemplo, casamento, é a rotina. É aquela pessoa que você tanto ama, que você se dedicou tanto, você agora começa a não se dedicar tanto mais. Você trata como algo comum. Diga comigo, não posso tratar a glória de Deus, o sobrenatural, como algo comum. Queridos, Deus está presente. Deus está falando nesses dias na terra. Eu poderia aqui, olha, parar e contar só testemunhos e não precisar nem pregar, de tantas coisas que Deus tem feito nesses dias. Tantas coisas sobrenaturais. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, nós temos testemunho de pessoas que confessaram que foram curadas de depressão, pessoas que já estavam decididas a tirar sua própria vida, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de diversas enfermidades. Sabe o que é você sair na rua, Deus falar numa palavra de conhecimento à vida da pessoa? E o que eu percebo? Às vezes dentro da igreja, onde aquela presença é latente, todos os cultos, as pessoas já habituaram com isso, acostumaram, e elas decidem o que vão comer. E o povo aí fora está desesperado pela presença de Deus. Você começa a falar e fluir da forma como a gente flui na igreja aí fora, as pessoas começam a chorar, elas ficam desesperadas, falam, o que é isso? As pessoas têm fome de Deus. As pessoas estão famintas pela presença de Deus. Elas estão necessitadas. Eu lembro que o nosso voo se atrasou e nós estávamos pedimos um café ali, eu, o apóstolo, e na hora que a moça foi entregar o café, eu olhei nos olhos dela, Deus falou algo da vida dela para mim. E a gente está no espírito, a gente nem pensa. Eu comecei foi 1 minuto assim, falando da vida dela. Quando eu olhei, ela estava chorando. E o apóstolo olhando para mim, falando, esse é meu menino. E ela chorando. Só veio selando, fazendo uma oração de confissão. Pronto, acabou. 1 minuto. Porque você vira um copo d'água numa terra seca, a terra seca faz assim, ó. Agora você vira um copo d'água num copo cheio, ele transborda, ele joga para fora de novo o que recebeu. Nós temos que estar sedentos, nós temos que estar famintos. Entenda o que eu estou te falando. A cegueira, a deficiência desse homem não afetou a percepção espiritual dele. A Bíblia fala que muitos tendo olhos não veem, e muitos tendo ouvidos. Ele falou, vou pregar por parábolas, para que muitos vendo não vejam, e ouvindo não ouçam. Parece que esse homem, com uma debilidade visual, enxergou mais do que muita gente na época. Porque ele falou, não, quem está passando aqui? Jesus? Não. Se eu chamar a atenção de Jesus, ele vir aqui, a minha vida vai mudar. Olha o entendimento desse homem. Se eu me aproximar de Jesus, nunca mais eu serei o mesmo. A primeira coisa que tem que acontecer para que a tua vida seja transformada é você não perder isso. Eu lembro quando eu nasci e fui criado na igreja, graças a Deus, nunca me desviei, nunca conheci o que é o mundo, mas ainda assim sou falho e pecador, e é tudo pela graça de Deus. Mas eu lembro que a gente ia para a igreja, e sabe qual era a expectativa? O que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus vai falar? Ah, meu Deus, quais serão os louvores que nós vamos entoar? Qual vai ser a palavra? O que Deus vai falar comigo hoje? E a gente cantava às vezes assim, Gessé, me ajuda a cantar essa aí, abaixa aí o negócio, me ajuda aí, vamos trabalhar, minha filha. Assim, nessa aqui, ó, essa assim, ó. Nesta noite feliz, adore. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Agora lá em cima, todo mundo bem forte, vai. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Bem forte. Seu amor é real, sua paz gozarei. Vocês. Eu marquei um Aleluia. Glória a Deus. Quando eu era pequenininho e o pastor cantava esse corinho, eu chorava, eu falava, Deus está aqui, Ele sabe que eu estou aqui e eu sei que Ele está aqui. Eu marquei um encontro com Deus. Então todos os cultos eu ia com essa expectativa, Deus sabe que eu estou aqui e eu sei que Ele está aqui, e eu serei marcado por esse encontro. O que esse cego nos mostra é isso. Ele tinha essa expectativa, Jesus está aqui, Ele vai mudar minha vida. Hoje em dia às vezes você fala, Jesus está em tal lugar, a presença de Deus está em tal lugar, as pessoas, legal. Vamos lá na igreja, Deus está curando, Deus está libertando. Talvez você já convidou pessoas, porque está faltando fome. Eu já vi pessoas viajar quilômetros para ir num culto aonde tem a presença de Deus, e voltar. Não tem dinheiro para pagar um hotel, alguma coisa, bate e volta. Quem já viu isso? Eu já fiz isso. Quantas vezes nós tínhamos alguém que nós vimos que era usado por Deus, alguém que nós respeitávamos, e nós naquela fome, a gente entrava no carro com essas crianças e viajava para ir num culto, para ouvir uma palavra. Fome de Deus, percepção espiritual. Tem cego que está enxergando mais do que quem vê. Esse cego enxergou algo, ele viu uma oportunidade. Você já imaginou como que você toma uma decisão? Eu não sei você, mas quando eu vou tomar uma decisão, obviamente que eu oro tudo antes, mas antes de eu me mover, tudo comigo é tipo assim, como é que eu vou dizer? Visual. Então eu imagino. Geralmente quando eu vou a um lugar, de primeiro eu consigo voltar lá, porque eu gravo na minha cabeça o local. É memória fotográfica que eles falam, né? Então tudo para mim é fotográfico. Então eu imagino, se eu vou até aquela pessoa, eu vou fazer isso, eu consigo imaginar já fazendo aquilo. Isso também eu vejo como algo de fé. Você ver aquilo na qual vai acontecer. Então eu me movo muito assim. Então eu imagino aquele cego, imagina aquele cego que não via, imaginando, não, Jesus está passando aqui, Ele está por aqui, eu vou gritar, Ele vai me ouvir, alguém vai chamá-lo, ou Ele vai me mandar chamar, eu vou até Ele, e aí Ele vai falar comigo, eu vou ser curado. Ele desenhou o caminho para o encontro e para o milagre, porque Ele visualizou. Eu vou falar de novo, o homem era cego, ele visualizou. O que tem roubado a tua fome, o teu paladar espiritual, e tirado a visão de você enxergar o que vai acontecer? Visualize. Olhe pelos olhos da fé. Então, ele tendo esse entendimento, ele começou a gritar. Ele começou a chamar atenção, as pessoas começaram a repreendê-lo. E sabe, o próximo passo que nos chama a atenção, não só o grito, mas o que ele gritou. Em todo o tempo que Jesus estava na terra, no seu ministério, ele era questionado se era ou não o Messias. Os próprios discípulos às vezes titubeavam, os próprios que andavam com ele tinham dúvida. Não, quem disse que eu sou? Você é o Elias, você é um profeta,
Ah, você é um grande mestre. Ah, você é um grande homem. Até hoje tem gente que fala: Jesus foi um bom homem. Mas esse homem gritou: Jesus, filho de Davi. Por que ele gritou isso? Porque existia uma promessa que diz: da raiz, vamos ler? De Jessé. Diz aqui Isaías 11. Olha o que fala: do tronco de Jessé sairá um rebento, suas raízes brotará um renovo. O que fala no 2? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. E aí você vai lendo na tua casa depois. Isaías foi um profeta messiânico. O que são profetas messiânicos? Profetas que profetizaram sobre o Messias. Isso foi profetizado, irmãos, há mais de 450 anos antes de Jesus nascer. E quando essa profecia foi profetizada, os judeus tomaram ciência dela. Ei, ou você caminha no cumprimento de uma profecia, escute que isso é uma chave, escute. Ou você caminha no cumprimento de uma profecia, ou você caminha guardando a profecia que irá se cumprir. Ei, a Bíblia diz que quando eles estavam no Egito presos, quando eles tinham abatimento, tristeza, eles lembravam da profecia que diria que ele seria levantado um libertador, que ia tirar eles da escravidão. Mas não foi a primeira geração, nem a segunda, nem a terceira. Ficaram mais de 400 anos no Egito, até Deus levantar Moisés. Então nós vemos uma geração no exílio, no Egito. 100 anos, cumpriu a profecia? Não. Então eu vivo a cada dia, pisando palha no Egito, escravo, mas aquecendo o meu coração e guardando o meu coração numa profecia. 200 anos, 300 anos, 400 anos. Aí vem Moisés, o libertador, liberta o povo do Egito, caminha com eles no deserto, o mar se abre, eles estão caminhando agora no cumprimento só caminha no cumprimento da profecia quem caminha dia a dia, preservando e guardando a profecia. Você levanta hoje, tá difícil, e você se move, quem por favor estiver ouvindo essa palavra, anota essas coisas depois. Você se move de acordo com a circunstância e não com a profecia. Você deixou de guardar a profecia. Exemplo: pastor, eu estou orando tanto tempo para minha família, eles não convertem, mas há uma palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você levanta, o marido está bebum, a mulher está brigando, os filhos estão dando trabalho, você levanta e fala o quê? Eu ainda não estou caminhando na profecia, mas eu estou guardando o meu coração na profecia. Aí você olha para o teu marido, você olha para a tua esposa, para os teus filhos, e você pode falar por dentro, se não quiser falar para eles: olha, eu estou guardando a profecia, um dia toda a minha casa vai servir a Jesus. E aí, baseado em guardar essa profecia, você caminha como alguém que já está na profecia, e não na realidade que você está vivendo. Será que você está entendendo? Há muitas pessoas que desistem no meio do caminho, há muitas pessoas que não permanecem. Por quê? Elas mudam a rota baseado na circunstância, elas mudam de acordo com o cenário. Então, o que nós aprendemos? Primeiro, eu caminho preservando e guardando uma. Segundo, eu caminho vivendo a realidade de uma. E o que vem ao meu redor e acontece não pode me influenciar. Por exemplo, sabe que tem muita gente que desistiu de servir a Cristo? Porque duvida da profecia que diz que um dia Ele voltará. Todo dia eu levanto, e às vezes com lutas, com dores, com guerra, eu vou para a igreja, eu vou permanecer.
porque um dia Ele voltará. Então eu ainda não estou na profecia, porque ainda não subi, mas eu estou guardando ela todo dia. E não há nenhuma circunstância que venha acontecer na minha vida que me faça sair dessa palavra. Acabou. Mas se as pessoas te deixarem, mas se filho, se isso acontecer alguma coisa, e se as coisas não saírem como você esperava, há uma palavra: eu não vos deixarei sós, vou para preparar lugar, esperem por mim. Então todo dia eu estou olhando para ele e falando: espera mais um pouco, aguenta mais um pouco, eu vou voltar. Eu nunca volto vazia a minha palavra, eu nunca dou a minha palavra e minto, porque eu não sou homem para mentir. Espera. Aí você caminha hoje, tem luta, tem guerra, eu estou esperando. É menos um dia para a volta de Jesus, é menos um dia para a volta de Jesus, mais menos um dia. Eu permaneço preservando a minha vida na profecia. Esse é o segredo. Tem gente que faz propósito. Vou fazer um propósito, jejua 3 dias. No primeiro dia ele cumpre o propósito, que era de 12:00 às 6. No segundo dia já entrega às 5. No terceiro dia já está tomando caldo de carne com pão, já está negociando o propósito. No quarto dia já nem esquece. A Bíblia fala de Davi: restitui-me a alegria da tua salvação, guardarei os votos que fiz diante do teu povo. Sabe o que ele está falando? Seja homem, rapaz, cumpre com a tua palavra. Se você falou que vai seguir a Jesus até o fim, é até o fim. Mas minha mulher me deixou, mas Jesus não. Mas minha mãe me deixou. Pode o filho ser esquecido pela mãe que ainda amamenta, ainda assim, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Permanece na palavra, permanece na profecia. Mas está difícil, está complicado. Eu tenho uma profecia, eu ainda não estou caminhando nela, mas eu estou preservando ela. Há um período para preservar a profecia e há um período de caminhar nela. Quem está entendendo? Então, em Isaías 11, nós vemos o que nós vemos em Isaías 11? Que ela se cumpriu quantos anos depois? Mais de 450. Passou 100. Alguém aqui tem 100 anos de idade? Não? Alguém aqui tem 100 anos? 200? 300? E você está achando ruim da palavra não ter cumprido na tua vida ainda? Calma, você não chegou nem no 100. Olha o que fala Gênesis 17. Acho que é Gênesis 17, se a minha cabeça não estiver falhando. Deus é bom. Quando Abraão atingiu quantos anos? Tem gente aí achando que 70 anos de idade. Não é possível. Abraão com 99, Deus estava liberando promessa para ele. A Bíblia fala, irmãos, vão até os 120. A Bíblia fala que o homem está contado a homem viver até 120. Se Jesus não voltar até lá, vamos ser ousados. Levanta a tua mão direita. Se Jesus não voltar até lá, nós queremos viver até os 120. E nós queremos viver tudo o que Deus tem para nós. Aí você imagina, eu tenho 42. Aí para o cara que tem 70 e pouco, ele fala, mas eu só tenho 70. Eu falei, meu Deus, tem mais uma vida inteira igual a minha para você viver ainda, 40 e tantos anos pela frente. Mas a Bíblia fala que é enfado, que é não sei o que, tarará. Mas uma verdade não anula outra verdade. A Bíblia fala dos anciãos, fala daqueles que ficam e traz sabedoria e traz palavra de conhecimento. Você vai viver com saúde. Receba, porque é uma palavra profética. Com multiplicação de dias, com honra, sem falta de nada. E as pessoas vão sentar ao teu redor da tua mesa para receber palavras de conhecimento e de sabedoria. E a Bíblia diz, vossos velhos sonharão e terão visão. Receba essa profecia sobre a tua vida. Então você precisa ter outra perspectiva.
Com 99 anos ele recebeu uma palavra. E o Senhor falou: eu sou o Senhor teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Imagina o cara com 99, olha aqui para mim, ó. Olha, só esperando, mais nada, ó. Aí Deus chega, levanta, ele levantou. Olha, eu tenho grandes coisas para você ainda, anda na minha presença. 99 anos, Deus está mandando a gente andar. Sabe o que ele está falando? Você vai, agora que chegou a hora de você viver a profecia, de você caminhar nela. Sabe qual é o problema? Que nós queremos determinar o modo e o tempo das coisas que Deus quer fazer. Se Ele falou, Ele fará. Simeão estava velho, as vistas quase desfalecendo, e ele estava todo dia no templo por causa de uma profecia. Por causa de uma profecia, pastor Michel. Eu tenho que ir para o templo hoje. Não, mas hoje está frio, hoje tá... Não, eu tenho que ir. Vai que Jesus vai para lá hoje. Vai que o menino vai aparecer lá hoje. Há uma profecia que o Messias irá ser apresentado no templo. Eu preciso ir, porque o Pai me deu uma palavra, uma profecia, que os meus olhos, eu não morrerei sem ver antes o meu Salvador. Meu Deus do céu. Deus não é menos Deus porque você duvidou. Deus não é menos porque você decidiu não acreditar mais. A decisão tem que partir de você. A Bíblia fala que Simeão estava no templo todos os dias. Todos os dias, todos os dias, até que Maria e José entram no templo para levar o menino para ser apresentado, e ele toma o menino no colo. Havia também uma profetisa ali, uma senhora de idade, e ele toma o menino e ele fala: Senhor, pode agora, olha o que ele falou, meu Deus, pode agora dispensar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Senhor. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua. Você não vai morrer por causa de uma doença. Você não vai morrer num acidente. Você será colhido na terra ao cumprir todas as palavras que Deus liberou para a tua vida. Olha o que ele falou: pode me tirar da terra agora, porque a palavra se cumpriu. Sabe o que acontece? Esse homem não morreu até a profecia se cumprir. Ele se alimentou e nutriu o cristiano, a fé dele todo dia nessa palavra e nessa profecia. Eu não vou morrer. Ele me prometeu que eu não morreria sem antes ver o meu Salvador. Enquanto eu não ver o meu Salvador, eu não morro. Ei, você não vai morrer de câncer, segura essa palavra. Você não vai morrer de nenhuma doença, nem de Covid, nem de diabetes. Você não vai morrer de nenhum tipo de enfermidade. Quando chegar a tua hora, minha hora, seremos colhidos da terra, porque nós vamos dizer: eu cumpri na tua vida, meu filho, toda a palavra que eu prometi. Eu vou dizer: Pai, pode me tomar agora e me levar, porque, Senhor, eu caminhei e vivi todos os dias debaixo de uma palavra, e eu consegui viver e cumprir essa palavra, e eu estou morrendo vazio, sem levar comigo nenhuma palavra, porque a palavra de Deus diz: assim como as águas que descem para preparar a terra para aquele que planta e para aquele que semeia, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Antes não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desejo do meu coração. Toda a palavra que saiu do trono de Deus para mim e para você não voltará para ele vazia, mas antes se cumprirá na minha e na sua vida. Eu tenho uma palavra que eu não vou morrer enquanto não ver ele. Só quem não ficou na casa dele num balanço, esperando a morte chegar. Ele ia todo dia para o templo. Quem sabe é hoje. Imagina a família: mas você já está velho, você não precisa mais para o templo. É a vida toda você indo para o templo, vida toda você indo lá. Você já está velho, com a vista ruim. Vai que você tupica, vai que você cai, vai que você machuca. Ah não, quem me preserva é a profecia.
eu vou guardar a profecia. Eu tenho que estar lá à disposição, porque vai que é hoje que a profecia vai se cumprir. Toda a minha vida se move na profecia. Eu não me movo pela circunstância, eu não me movo por conta da minha debilidade, da minha visão, da minha velhice. Eu me movo por uma palavra. Talvez você esqueceu, mas há uma palavra sobre a tua vida. Talvez você esqueceu, mas uma palavra de Deus para se cumprir em sua vida. Talvez as circunstâncias fizeram você esquecer, mas Deus não se esqueceu do que prometeu. Ele é fiel, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel, Deus é fiel, e o que Ele disse em sua vida se cumprirá. Acabei de fazer. O que Ele disse em tua vida se cumprirá. Raba subianda labaná, checa labalabaço. Na hora que eu, como é que você estava aqui aquele dia, né? Ele ali, ó, o grandão, que deu até um pá. Falei, Deus, eu vou dar um tapa no peito dele, vou tomar um murro no meio da cara aqui. Aí o Espírito Santo, faz o que eu estou mandando, fica de pé, você. Na hora que eu estava olhando para você, Ele me deu a canção na hora. Ele falou, essa canção é para você, é uma ministração para você. Porque na hora que eu olhei para você, eu vi assim uma pedra escrita assim: ainda não chegou ao fim. Então as circunstâncias que aconteceram na tua vida nada tem a ver com aquilo que Deus prometeu. Deus é fiel. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Não podemos ter a nossa fé abalada no Deus Todo-Poderoso por conta das circunstâncias, porque as circunstâncias que nos norteiam e nos cercam nada tem a ver com a palavra. Esse homem disse: pode me liberar, pode me mandar agora para o céu, segundo a tua, porque os meus olhos viram a tua salvação. Você já imaginou que coisa linda? Deus falar para você, ó, você não vai morrer até ver Jesus. E esse homem todo dia já estava velhinho, não enxergando bem. Ele falou, não. Você imagina naquele dia ele não fosse no templo, porque ele ficou triste, abatido. Deus até hoje não cumpriu, não é hoje que vai cumprir. Há muitos que têm retardado a promessa de Deus na vida deles, porque desistem na hora que estavam prestes a receber. Ele toma e fala, pode liberar agora o teu filho, porque a palavra se cumpriu. Os meus olhos viram. O que os seus olhos espirituais veem quando tudo diz que não, quando tudo está fechado? Voltando para aquele cego, ele lembrou que havia uma promessa. Aonde estava a promessa? Eu li aqui. A profecia estava onde? Isaías 11. E na profecia fala que o Espírito de Deus estaria sobre o Messias e que ele ia curar muitas pessoas. Olha aqui, ele ia curar, e o cego estava doente, e a profecia dizia que ele iria curar. Então o que ele fala? Ei, tronco de Jessé, ô profecia,
Eu estou aqui, vem cá me pegar. Ai, meu Deus. É isso que ele gritou. Jesus parou e falou: quem está falando de profecia? Opa, eu estou andando, estou curando, estou dando pão, estou dando alimento, e o povo está lá só para mim. Quem disse que eu sou? Ah, não sei. Ah, quem disse que eu sou? Não sei. Aí um dia Jesus está andando e escuta: profecia, tronco de Jessé, raiz de Davi, que o Espírito estará sobre ti, para curar, para libertar. Ei, eu estou aqui, vem me pegar a profecia. Jesus falou: quem está falando isso? É um cego lá sem importância, mendigo na beira do caminho. Traga ele aqui agora. É por isso que você tem que estar todo dia guardando a profecia, porque quem sabe é hoje que Jesus vai passar no teu caminho. Quem sabe é hoje você vai falar: ó, eu sou mendigo sim, sou cego, só que eu estou guardando a profecia até hoje, ó, e chegou a minha hora. Guardar a profecia e caminhar sobre ela preserva o teu coração de não pecar contra Deus, de não desistir, de não retroceder, de não duvidar, de não ser ingrato. Tem muita gente ingrata que esquece o que Deus fez rápido. Todo mundo lembrando do que Deus não fez ainda esse ano e esquecendo do que Deus fez o ano passado. Vivemos um tempo em que as pessoas são descartáveis. Os relacionamentos são superficiais, descartáveis, porque as pessoas são ingratas, porque elas não têm preservado a profecia, elas não sabem esperar o momento, o tempo, elas caminham de acordo com a circunstância. Conhecido pela maioria aí, Maria vai com as outras. Nós não somos Maria que vai com as outras, nós somos Maria, igual a Maria que vai com o Espírito. Eu não, diga, tem que fazer uma frase, uma camiseta, diga assim: eu não sou Maria vai com as outras, eu sou como Maria, mãe de Jesus, que vai no Espírito. Ah, mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Ah, mas essa, não, eu tenho uma profecia que eu tenho que preservar. Eu tenho 42 anos de idade. Vou fazer, é 42 mesmo? Estou na dúvida. Vou fazer 42. Eu vou fazer 42. Ai, Jesus. Tem dia que eu nem sei que dia que é que eu estou. Tanto que eu estou. Vou fazer 42. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou vivendo uma profecia. Porque quando eu estava no vendo da minha mãe, um pastor falou: ele vai ser um homem de Deus, um pastor, um pregador do evangelho, que Deus vai usar para libertar muitas vidas. Todo dia eu levanto e vivo aquela profecia. Eu caminho nessa profecia. Circunstâncias vêm e vão, eu tenho que permanecer na profecia. Porque o dia que ele vier me buscar, pastor Michel, se eu não estiver na profecia, eu vou perder ele de vista, eu vou estar fora do ponto de encontro. Deus, quando chegou para encontrar com Adão, não encontrou ele, porque ele estava fora do ponto de encontro, aonde a palavra era liberada. Ele não guardou a palavra. Todo mundo que vai se alimentar de uma outra fonte de conhecimento do bem e do mal, vai estar fora da fonte certa, vai estar no lugar errado, na hora errada. Quem era Malco? Um homem mau? Não, somente um aprendiz de sacerdote que estava na hora errada, no lugar errado, e quase perdeu a cabeça. Cuidado, 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 para você não perder a cabeça. Malco estava andando com Anás e Caifás, dois que estavam se opondo ao ministério de Jesus. Ao invés de Anás e Caifás guardar a profecia, eles quiseram matar a profecia. Isso quase custou a cabeça dele. Então toma cuidado para você não estar no lugar errado e na hora errada, e isso custar a tua cabeça.
Você tem que guardar a profecia. Você tem que caminhar nela, debaixo de uma palavra. Esse cego sabia disso. Ele falou: olha, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eles falaram: olha, o mestre está te chamando. Quando disseram para ele: o mestre está te chamando, aquele homem que foi cego a vida toda, como que um cego se levanta? Hein, irmãos? Uma pessoa que está acostumada a ser cega, ela levanta de que jeito? Se apoiando. Mas a Bíblia fala que ele levantou pulando, porque agora ele não apoiava mais nas coisas, ele se apoiou na palavra. Quando ele entendeu: Jesus me chamou, deixa eu ir para cá para não derrubar. Jesus me chamou, imagina, ele está aqui, ó, cego. Ei, ele, Jesus mandou te chamar. Ele, ó, sabe por quê? Antes de Jesus curar a córnea, a vista dele, curou o entendimento dele. Escuta, uma pessoa cega levanta como cego, mas uma pessoa curada já levanta como um curado. Ele já quebra a rotina e o limite que a doença exercia sobre ele. Ele não aceitou quando Jesus o chama. Escuta, isso é fundo, profundo. Quando a profecia o alcança, ele não aceita se levantar como se levantou a vida toda. Porque a primeira coisa que a profecia age, antes de agir no órgão e regenerar, regenerou a mentalidade dele. Ele recebeu uma mentalidade restaurada. Ei, se você é curado, para de se mover como doente. Ei, se você tem uma palavra que no teu corpo não tem mais doença, faz o que você não podia fazer, porque a cura começa no entendimento. E sabe qual foi a segunda coisa que ele fez? Ele tinha uma capa de mendigo. Geralmente o mendigo faz isso aqui, ó. E ali é onde põe a esmola. Meu Deus, se você entender isso. Aí a pessoa vai lá, pega a esmola e faz isso aqui, dando um recurso, escuta, dando um recurso baseado na compaixão. Qual é o fundamento aqui para o recurso? A capa de miséria. Olha para mim. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Sabe o que significa Timeu? Homem muito estimado e amado. Agora você imagina, qual é o teu nome? Bartimeu. Bar é filho, Timeu, pai. O nome do pai, que era muito amado. Qual é o teu nome? Meu nome é muito amado. E a minha vida? Miserável e cego, mendigo. A capa simbolizava a identidade dele. Ele jogava a capa no chão, e ali as pessoas depositavam o recurso. Elas davam recurso por pena. Olha para mim, capa de mendigo, colocava como base para colocar o recurso. Os recursos vinham baseados no quê? Numa compaixão e numa pena que as pessoas tinham dele. Não sei se você está entendendo. Então ali tinha dinheiro, não tinha? Ele era mendigo, ele estava ali pedindo o quê? O que tinha na capa dele? Sabe o que ele fez? Eu não quero mais que ninguém deposite nada em mim baseado na compaixão e na pena, porque a partir de hoje eu serei um novo homem. Ele pegou a capa e jogou fora. Do mesmo jeito que quando Pedro puxa a rede cheia de peixes, Jesus olha para ele e fala: segue-me. Ele olha para a rede cheia de peixe, olha para Jesus e fala assim: que peixe que nada, eu vou seguir a palavra, a profecia. Eu vou caminhar em cima de uma palavra. Bartimeu estava querendo, sabe dizer o quê? Eu vou pegar a identidade que Deus me deu de filho amado, que foi roubada por uma doença durante muitos anos.
eu vou lançar fora e vou caminhar sobre um fundamento agora, sobre o fundamento de Cristo. A Bíblia fala que ele foi curado e ele passou a seguir a Jesus por onde Jesus estava indo, porque ele parou de viver uma vida medíocre baseada na capa de mendigo para viver uma vida de filho. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus só faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Você já imaginou um cego estar diante de você, você perguntar: o que você quer que eu faça para você? Por que Jesus fez essa pergunta? Jesus sabia da deficiência dele, mas Jesus queria saber da confissão dele, da obra que Cristo já estava realizando dentro dele, da mentalidade dele, de se levantar. Todas as vezes que Jesus ia curar um coxo, o que ele falava? Levanta. Cego, veja. Ele falava aquilo que a pessoa não podia fazer. Toda enfermidade coloca um limite físico, que através desse limite físico produz um limite emocional, e que através desse limite emocional você vive uma vida cotidiana pautada nesse limite. Olha, vamos fazer tal coisa. Eu não posso, eu sou doente. Mas você não acabou de sair do culto e receber a oração de cura? Então você pode. Vamos fazer isso. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava doente, com febre. Jesus orou por ela. Fala comigo: atitude. Tem que partir de mim. Fala. Jesus orou por ela. Sabe o que a Bíblia diz? Imediatamente ela se levantou e foi para preparar e cozinhar para ele. Uma pessoa que estava deitada recebe uma oração, e o que ela faz? Continua deitada. Não, ela levanta, troca de roupa, eu vou cozinhar para vocês. E depois disso ela não tinha mais. Agora isso acontece hoje na igreja, ora por mim. A pessoa solta a muleta, você ora para ela, termina de orar, cadê minha muleta? Ela não tenta nem dar 2 passos sem a muleta. Porque não adianta tentar curar o órgão se não curou a mentalidade de escravo. Tem muita gente que não quer ser curado, porque se for curado vai ter que sair do INSS, vai perder a boquinha, vai perder benefício, não vai querer jogar a capa fora, vai falar: não, devolve minha capa, eu estou curado, mas eu preciso da capa para me pedir esmola de novo amanhã. Você entende? Eu não sei se você está entendendo, Tiago, que a partir daquele momento ele perdeu aquilo que dava para ele uma justificativa para ele ter uma fonte de renda sem trabalhar. Agora ele não pode mendigar mais, porque ele não é mais cego. Vai ter que trabalhar, vai ter que construir, vai ter que viver algo que Deus profetizou para ele, e não que a enfermidade colocou como limite. Você hoje está vivendo uma vida pautada em algo que aconteceu de errado na tua vida, ou de ruim, ou uma enfermidade? Ou você está vivendo uma vida pautada numa profecia, numa palavra? Qual é o fundamento do que você está vivendo? Ele lança a capa, ele levanta num salto, que não era algo habitual de alguém com uma deficiência visual, e ainda recebe a pergunta: o que você quer que eu te faça? A palavra de Deus diz, porque é Deus quem efetua, coloca por favor Samuel, tanto o querer quanto o realizar. A palavra querer no original é teleios, que significa ser alguém maduro, ser alguém pronto. Escute, maduro e pronto para receber algo. O que a Bíblia diz? Que se o herdeiro for menino, de nada difere de um
escravo. O que é isso? A herança está liberada, mas se eu não estiver pronto para essa herança, eu não vou saber utilizá-la bem. Então Jesus está olhando para aquele homem e está falando assim: olha, você está realmente pronto para receber a identidade que eu tenho para te dar? Quando Jesus, entenda, a pergunta é muito mais profunda. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Ué, Jesus não sabia que o homem era cego? Lógico que sabia. Agora o queres no original é teleios, que significa o quê? Uma ação de Deus no entendimento de alguém que entende. Não, eu não vou viver uma vida baseada nas circunstâncias, eu vou viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem para mim, e estou pronto para viver isso. Então Jesus está indo para a cruz, ele está cansado de só curar pessoas que continuam sendo pessoas que têm um órgão, mas continuam tendo a sua vida fundamentada no erro. Exemplo, haviam quantos leprosos? 10. Quantos ingratos? 10. Quantos deixaram de ser ingrato? 1. Então detalhe, em 10 ele curou a lepra, em 1, além da lepra, ele arrancou um fundamento de orgulho e de ingratidão, e estabeleceu um fundamento de gratidão. Jesus pergunta: não foram 10 que foram curados, só um voltou para agradecer? Sabe o que ele está querendo dizer? Os outros 9 não tem mais lepra, receberam o órgão, o tecido. A pele é o órgão maior do corpo humano, que é o tecido. Eles receberam um órgão novo, mas a mentalidade deles é velha. Eles foram embora caminhando no mesmo fundamento que vieram quando era leproso. Então não há interesse para o reino de Deus, é isso que ele está falando. Não há interesse para o céu. Você receber uma esposa, um esposo, um carro, um emprego, o que você está querendo? Uma cura, uma perna, um sei lá o que, e ir embora sendo o mesmo. Esse evangelho que é pregado aí, ó, vem que vai mudar de vida, vem que Jesus vai te dar isso, vem que Jesus não é 1,99 não. É barato esse evangelho. A base do evangelho é mudança de mentalidade, transformação. Jesus está indo para a cruz, ele está cansado já de curar gente, que dá órgão novo, mas ela continua sobre o mesmo fundamento, que não é a profecia. E ele fala: e aí? Ele chega, ele está intimando o cego: e aí? O que você está querendo? Sabe o que ele está perguntando? Você está maduro? Você está pronto para largar essa vida e receber uma identidade nova? Você tem entendimento de que se eu te curar, você tem que mudar a tua mentalidade e viver uma vida totalmente diferente? É isso que Jesus está perguntando para ele, porque a Bíblia diz que é Ele quem efetua o querer. Quem coloca dentro de nós esse preparo, esse querer? Ser transformado, querer viver a vontade de Deus, querer ser maduro. Quem coloca em nós? Em Deus. Então Deus está olhando, Jesus está olhando, falando assim: não adianta eu te dar olhos novos se você ainda não tem o querer dentro de você. Antes de Deus te dar os olhos, antes de Deus dar o que você está pedindo, Ele precisa ver até que ponto a palavra penetrou dentro de você, transformando você, preparando você como alguém maduro para receber a herança, porque Ele não dá herança para imaturo. Ele coloca em nós o querer e o realizar. Romanos 12, verso 1 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a palavra perfeita ali no original, sabe o que é? Teleios. Perfeita vontade de Deus. Substitui o perfeita por querer. Agradável e o querer. Qual é a perfeita vontade de Deus? Quando eu tenho em mim o querer de Deus e não o meu querer. Qual que é a perfeita vontade de Deus? Qual? Quando eu tenho em mim o querer. O que Jesus falou? Eu sei que tudo podes, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita. Sabe o que ele está falando? Eu estou maduro, eu estou pronto.
cumpre o teu querer. O Senhor já colocou o teu querer dentro de mim, eu estou pronto para morrer, manda pau. A vontade perfeita é quando eu tenho dentro de mim o querer dele e não o meu querer. Então ele está olhando para o cego e está dizendo: e aí, qual é o querer que está dentro de você? É teleios? É maduro? É vontade perfeita de Deus? Ou você está querendo ser curado somente para cumprir a tua vontade, para pegar a tua cura e ir embora viver a tua vida do teu jeito? Chega de curar gente que não tem uma vida que não glorifica a Deus. A cura é para glorificar a Deus. A prosperidade é para glorificar a Deus. A restauração do teu filho, do teu casamento é para a glória de Deus. Não é para cumprir uma vontade pessoal sua. Então o que é a perfeita? Quando alguém te perguntar, você vai saber. O que é a perfeita vontade de Deus? Perfeita é o quê? Que significa o querer. Uma pessoa madura, ela não faz o que deseja, ela faz o que é preciso. Você fala para uma criança, igual ela ali está cochilando no colo da mãe, e o outro ali, ó, não dorme no culto. É uma criança, ela não é madura igual a gente, ela está cansadinha, apaga. Agora isso vale para um adulto? O adulto está lá, aí no culto, irmão, não dorme não. Ah, não fala assim comigo. A linguagem e a cobrança está no nível de maturidade. Não venha pedir para Deus coisas que você não tem maturidade. Tem filhos querendo antecipar a herança, como o filho pródigo. E tem filhos que estão dentro da casa e não usufruem da herança, como o filho mais velho. Os dois estão errados. Um antecipa a herança e o outro não sabe usufruir da herança. O ideal é o quê? Estar na casa com o pai. Porque quem tem um pai tem tudo. Ele não só tem a herança, mas adquire com o pai a sabedoria para preservá-la. Todas as vezes que um pai ia morrer e abençoar o filho, Abraão foi assim, Isaac foi assim, Davi foi assim com Salomão. Ele chamava o filho e dava conselhos, porque os conselhos preservavam o que estava sendo construído na palavra. Filhos maduros ouvem conselhos, filhos imaturos só querem: me dá. Você quer experimentar o melhor de Deus? Olha para o teu lado e fala assim, teu irmão, seja teleios. Fala para ele, seja maduro. Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que você quer? Não é assim, sabe o que eu quero? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa nova. Não é isso que ele está perguntando para o cego. Ele está perguntando: e aí, você está pronto? O querer que está dentro de você é qual? É um querer egoísta? É um querer natural? Ou é um querer voltado para o propósito? Você se tornou maduro? Porque eu só vou dar herança para filhos maduros. Forte. Vamos ler alguns outros versículos. 1 Coríntios 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. O perfeito ali é o quê? Já ensinei várias vezes o que é o perfeito ali no grego. Teleios, que é ou querer a vontade de Deus e não a minha, ou perfeito. Volta de novo, Gênesis 17. Olha o que ele fala para Abraão com 99 anos. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que ele está falando? Seja maduro. Eu vou te dar uma herança. Não é para o seu bel prazer, é para um propósito. Preserva isso, passa para a próxima geração isso. Você quer ser abençoado? Quem quer a bênção? Não precisa ter medo não. Quem quer a bênção? Quem quer ser próspero? A chave é: anda no caminho dele e ser perfeito.
O que é ser perfeito? Buscar o querer e não o meu. O que é ser maduro espiritualmente? Alguém que está disposto sempre a buscar o querer, a experimentar a vontade e não a própria. Tem gente que pega um testemunho de cura, em vez de glorificar a Deus, ele torna isso o ministério, uma fonte de propagar a sua vida, de destacar o seu nome. Imaturo, está pegando a herança e deixando o pai. Quando Eliseu recebeu a capa de Elias, ele não se ficou contentou com a capa. Ele falou: meu pai, meu pai. Ele sentiu a perda de Elias como um pai dele no profético. Precisamos entender isso. Precisamos de maturidade. Maturidade espiritual. Volta de novo no outro, por favor. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Ele está querendo dizer, a sabedoria de Deus só vai ser entregue para quem for maduro. Só vamos falar palavras de sabedoria para quem estiver pronto para receber. Às vezes você entra aqui, pega uma palavra, vem em tantos cultos, pega uma palavra e sai do mesmo jeito. Você precisa entender isso. Tiago 1,17, olha o que diz. Ah, Jesus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de. Uma pessoa madura, ela não é variável. Eu só quero fazer uma pergunta para você, muito simples. Você quer ver maturidade espiritual? Você tem que observar a pessoa durante um tempo e ver se ela faz a mesma coisa durante muito tempo. Por exemplo, você tem uma empresa, aí você promete, ó, quem fizer isso no final do mês vai ter um aumento. Aí todo mundo faz, porque a motivação é. Agora você fica de olho e observe, a pessoa está lá, chega cedo, cumpre o horário bonitinho, faz tudo, que é o que aconteceu com você, né? E está sendo observado, de repente o chefe chama e promove. Por quê? Fez isso por maturidade, não fez pela motivação de receber uma recompensa. Você pode confiar numa pessoa assim. A Bíblia fala que nós devemos experimentar as pessoas antes de colocar elas no altar. Nós temos um cuidado muito grande aqui na igreja de fazer isso, um zelo. Não é que nós julgamos ser melhor que ninguém. Nós vamos cuidando, apacentando e observando. Tem pessoas que chegaram aqui na igreja, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitos anos atrás, a motivação dela estava no fazer, não no ser. Aí, quando a gente falou, não, irmão, fique em paz, não precisa fazer nada, só cresça, receba. Aí a gente observa para ver qual foi a motivação. Se parar de fazer o que estava fazendo, é porque a motivação estava errada. Mas se permanece, vem todo culto e tal, aí a gente olha, não, pode confiar, pode pôr aquilo lá no altar, porque a motivação dele não está errada, é maduro. Quantos entenderam? Quantos anos você tem feito a mesma coisa sem ter resultado, até dar resultado? Tem muita gente, às vezes, assim, eu estou falando diante de Deus, como eu estou falando, não me julgo coisa nenhuma, mas as pessoas olham, está viajando sempre, hein? As pessoas falam, mas não sei o que, hein? Mas que igreja, hein? Às vezes até outros pastores falam, mas não sei o que, mas não vê que são mais de 21 anos, ó, fazendo a mesma coisa. Que nós nos conhecemos, eu e o pastor Michel, são quantos anos? 14 anos.
É lógico que com o tempo a gente amadurece, a gente se torna melhor. Mas você vê eu fazendo algo hoje diferente do que eu fazia antes? 14 anos que ele nos conhece, mesma coisa que eu fazia 14 anos atrás, fazendo 14 anos. Aí às vezes você vê a pessoa aí, começou ontem, 14 anos atrás estava na bagunça, no mundão, e ainda estava lá ganhando alma. E às vezes a pessoa acha que está pronta. Pergunte para você mesmo, que às vezes a tua alma fala para você: nossa, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Olha assim, com muito amor eu estou falando isso para você, tá? Estou falando porque o Espírito Santo pediu para mim falar. O que você estava fazendo 3, 4, 5 anos atrás da tua vida? Você estava gastando a tua vida com o quê? Teus recursos com o quê? Tua saúde com o quê? Talvez prostituição, bebida. Deus te ama, te alcançou, te perdoou. Só que agora leva um tempo. Você precisa ser testado, provado, para se tornar maduro. Você estava aí daqui 5, 10 anos atrás vivendo de qualquer jeito. Você chega hoje, tem uma palavra, tal, cresce um pouquinho, já empina o peitinho, já acha que é galo, já quer cantar de galo no terreiro dos outros. Orgulho é uma coisa terrível, irmãos. Eu vejo muitas vezes filhos desonrando os pais. Isso me deixa tão triste. Às vezes a gente está viajando em aeroporto, em coisa, a gente vê o pai lá, às vezes cansado, mais velho. O filho está lá, está todo tal, descolado. O pai está lá. Não tem um cuidado de carregar uma bagagem de um pai, comprar uma água. Mas peraí, vamos comprar uma água sem todos os detalhes são honra, sem estar gelada, porque ele já é mais velho, vai fazer mal para a garganta dele. Tudo isso é honra. Vai lá, tem alguma água aí lá dentro no depósito? Tem, aqui não está gelado, traz aqui, lava a garrafa para mim, porque estava no depósito, lava bonitinho, vem, traz com copo. Está vendo o que eu estou falando? Não, pai, deixa que eu carrego para você. Não, deixa eu fazer isso. Eu sinto falta de ver isso hoje nos filhos, porque são filhos que eles querem antecipar a herança, eles querem a cardiaforria deles. É uma geração que quando o pai e a mãe morrem, eles ficam chorando. Por quê? Aí vê a besteira que fez. Você está entendendo? O reino de Deus trabalha com princípios. Não pode ter variação. Os princípios não mudaram porque os tempos mudaram. Ainda honrar pai e mãe continua sendo princípio. Viver debaixo de um princípio correto. Agora nós somos pessoas variáveis. Um mês está firme, vai lá na igreja, não falta, leva a Bíblia. Aí no mês que vem já quer um resultado imediato. Não deu o resultado, aí esse negócio não funciona. Poxa, você viveu a vida toda no pecado, fazendo o que você queria até hoje. Aí você fica um mês lendo Bíblia, orando. Você está achando que Deus vai se curvar diante de você e fazer tudo o que você quer? Você está louco. É uma vida construída no Espírito. Irmãos, não é da noite para o dia. Aqui quando vocês estão olhando para o homem, é um homem que tem uma vida construída no Espírito há mais de 20 anos. Não é algo da noite para o dia. Às vezes as pessoas olham, admiram, que bênção, como ele é novo, como ele é jovem, como Deus o usa. Mas tem toda uma história, que eu fui testado, provado. Você sabe o que é? Eu posso falar isso no público. Você sabe o que é você ser um missionário numa grande denominação? Você não tem o que comer. Estou falando de não ter o que comer. Eu lavava minha roupa quando alguém oferecia, não tinha onde lavar. Ó, vamos lá em casa para você lavar a roupa. Eu ficava 3, 4 meses sem lavar roupa. E às vezes naquele culto cheio de gente, o pastor falar assim, isso eu estou falando diante de Deus que eu sirvo. Ele sabe. O pastor pegar assim, aquele cesto da oferta do dízimo, era um cesto, e falava assim, leva lá, põe lá na tesouraria. Eu entrar, colocar o cesto lá. Naquela época não tinha câmera, não tinha nada. Se eu pegasse um envelope daquele e colocasse no bolso, o pastor ia saber? Mas tem um que ia saber.
E isso sem você ter o que comer. Eu não tinha dinheiro para comprar um sabonete. O que Deus estava fazendo comigo ali? Vou ver se tem variação nele. Vou ver se tem sombra. Sombra é projeção. Como você se projeta diante de uma circunstância? Você continua sobre o fundamento? Ou você muda a sua atitude de acordo com a necessidade? Você imagina, eu estou aqui na igreja mesmo trabalhando, não ganho nada. Nada mais direito que eu pegar o quê? Deus sabe de tudo. Não estou errado. Aí Deus vai olhar e falar assim: nunca vou poder confiar nele. Porque se ele, por causa de um sabonete, por causa de uma comida, ele pega um envelope, como é que eu vou entregar uma igreja na mão dele? Então, irmão, antes de todo mundo talvez apontar, é ladrão, é isso, aquilo, eu sei da minha vida com Deus. Eu sei o que eu fui provado para estar aqui. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Então, cada um tem que ter essa convicção dentro de si. O que você está vivendo hoje é um processo dentro do propósito. E você tem que entender qual parte do processo você está, para você dar a resposta correta, para você lançar a tua capa, levantar, e quando Jesus falar: o que você quer? Olha, eu quero viver a tua vontade. Sabe o que ele estava querendo dizer para Jesus? Pode me curar, que eu não vou continuar aqui pedindo esmola. Se você me curar, eu vou te seguir. E quando Jesus o cura, o que acontece com ele? E passou a seguir Jesus pelo caminho. Mudou a rotina dele. Tem gente que Jesus cura, Jesus dá casa, Jesus dá emprego, que é deles? Eles continuam no caminho de Jericó a pedir esmola no outro dia. Porque não há um inconformismo dentro deles. Romanos 12 fala o quê? Não vos conformeis. Toda pessoa conformada com a situação que está, é uma pessoa que ainda não teve uma mente transformada. Não, eu tô confortável do jeito que eu estou. É porque você ainda tem uma mente escrava. É porque você não tem uma mente liberta. Porque quem tem uma mente transformada e que quer fazer a vontade do Pai, ele é inconformado. Eu olhar gente doente, eu fico inconformado, porque eu sei que quer ter câncer. Minha esposa teve câncer, meu sogro teve câncer, minha sogra teve câncer, os dois morreram de câncer, perdeu o pai e a mãe em 6 meses, num período de 6 meses perde o pai e a mãe de câncer. A minha sogra tinha 57 anos quando o câncer levou ela, e minha sogra ficou doente na época da Copa do Mundo no Brasil, pelo SUS. Você imagina o que nós passamos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo. A minha sogra teve uma crise, já estava bem magrinha, usava até fralda já na época, fazendo químio. Nós fomos levar para o hospital, colocaram numa maca no corredor, ela gemendo de dor, e a gente aqui esperando o atendimento, e eles assistindo o jogo do Brasil. Por Deus que é minha testemunha. E a gente falando, se vocês falar alguma coisa, agredir a gente chama a polícia, porque agressão a funcionário público é cadeia. Você sabe o que é você passar por isso? Você escutar tua mãe gemendo de dor ali do lado, e você não poder fazer nada. Isso revolta. Então eu sou inconformado. Eu não aceito uma pessoa entrar com câncer na minha frente e sair com câncer. Eu vou meter uma bicuda nesse câncer. Esse demônio do câncer tem que ser curada. Mas a sua sogra não foi curada, mas ela foi salva. Porque se ela fosse curada, infelizmente, a gente sabe, já conversou várias vezes, ela ia voltar para a bebida, porque ela era alcoólatra, ia voltar para os remédios que ela tomava. Então só tinha um jeito dela ser salva, e morrer. Mas vale ela estar na glória agora e salva, do que aqui curada sem câncer com a minha mentalidade. Então nunca Deus deixa de perder a glória. Então eu fico revoltado com a doença. Eu fico revoltado de ver uma pessoa que está passando uma dificuldade. Eu fico pensando de todo jeito como eu poder abençoá-la, não só com a palavra, mas com a atitude. Eu fico revoltado, porque eu vejo uma novidade de vida que Deus tem para nós, e muitos vivendo como escravos. Você não é um escravo.
Nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, aqueles cavalos forte, bonito, e os caras batendo neles com o chicote, puxando. Aí o motorista falou uma coisa que chamou minha atenção. Ele falou assim: que coisa, né? Cavalo bonito, com essa força toda, sendo controlado por uma corda na boca. Aí Deus falou para mim: muitos filhos meus estão como esse cavalo. Se soubesse a força que tem, é despedaçar aquela corda, e nunca mais é puxar carga para ninguém. Ei, Deus mandou dar uma palavra aqui agora, ó. Deus não levantou você para ser um puxador de carga dos outros. Os outros estão tentando colocar peso sobre os teus ombros, cargas que não são tuas, e o Senhor está dizendo: se livre destas cargas, porque a força de Deus em você. O texto termina dizendo: e ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Jesus está aqui nesse lugar perguntando hoje: o que você quer? Pensa bem, o que você quer? Feche os teus olhos. O que queres que eu te faça? E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Interessante, feche os teus olhos. Jesus fala assim: pode ir embora, tua fé te salvou. Vai, pode ir, vai embora. E ele prova, sabe o que, pastor Michel? De que ele era maduro. É que nem Elias. Eliseu, vai embora, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor. Pode ir, ô Bartimeu, tua fé te salvou. E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. O filho maduro é aquele que você fala: não vai, pode ir embora. E ele fala: não, eu não te deixo. Filhos maduros de Deus são aqueles que, quando recebem a bênção, não vão embora, porque eles entendem que maior que a bênção é o abençoador. Filhos maduros são aqueles que, quando puxam a rede cheia de peixes, eles falam: Jesus, eu não quero peixe, eu quero te seguir. Experimentar a perfeita vontade de Deus é viver o querer de Deus em sua plenitude. Então, ou você guarda a profecia, ou você caminha nela. Só isso você pode fazer. Eu e você não temos mais autorização para fazer nada diferente disso. Eu guardo a profecia até se cumprir, ou se cumpriu, eu caminho só nela. Mais nada. Eu não faço a minha vontade, eu não faço o meu querer. É muito fácil perdoar quem nos persegue quando entendemos isso. Ei, quem é imaturo vai te atacar de dia e de noite, mas quem é maduro é capaz de amar e perdoar e orar por aqueles que te atacam. Sabe por quê? Porque o teu fundamento não está na atitude do outro, o teu fundamento está na palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar agora. Deixa Ele trazer maturidade para você. E Ele está perguntando nesta noite: o que você quer? Tem gente que negocia com Deus. Se o Senhor me der isso, eu vou te dar isso. Se o Senhor me der isso, eu vou te dar aquilo. Se o Senhor me passar dar isso, eu vou te dar o dízimo. Se o Senhor me der aquilo, eu vou te dar aquilo. Isso se chama barganhar com Deus. Isso se chama alguém esperto, que não mudou em nada o seu jeito de ser, continua sendo esperto. Mas a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco que eu pedi, eu darei muito. Às vezes você faz assim com Deus: não, se o Senhor fizer isso, eu vou dar aquilo. Sabe o que é isso? Você não amadureceu, você continua sendo o mesmo imaturo, querendo ter controle sobre as coisas, tendo controle como Deus vai fazer as coisas. Entrega. A mãe de Moisés não falou assim: Senhor, se eu colocar o menino na água, o Senhor dá ele de volta para mim? Deus não deu nenhuma garantia para ela. Falou: coloca o menino no cesto na água. E ela colocou. E quando colocou o menino no cesto, ele foi e parou onde a filha de Faraó estava dando um banho. Na hora que ela pega o menino: eu preciso de alguém para amamentar a criança. Procura alguém. Eles encontram quem? A mãe de Moisés. Quando você coloca o menino nas águas, ele volta para a tua mão. Lança os teus pães sobre as águas. Deus está falando para mim que tem muita gente aqui imatura,
que está negociando com Deus. Ah, se Deus fizer isso na minha vida, eu vou me dedicar mais, eu vou me entregar mais. Não é assim que funciona. Isso é esse tipo de oração é uma oração imatura. Jesus não fez, sabe, Jesus não fez assim: olha, se vocês, quem aqui vai me aceitar se eu morrer na cruz? Imagina Jesus fazendo um teste de popularidade. Ei, quem aqui concordaria se eu morresse na cruz? Quem aqui aceitaria? Você? Ah, então tá bom, então eu vou morrer baseado nisso. Ele não morreu baseado em quem aceitaria ou não, ele morreu baseado numa obediência ao Pai. Há muitos que, não vendo vantagem no que vão fazer, esperam a vantagem para fazer. E Deus está falando para você: é hoje, tome uma decisão. Na verdade, o que queres que eu te faça exigia muito mais do cego fazer algo do que do próprio Jesus. Exigia muito mais do cego decidir como viveria dali em diante do que muito mais do que o Jesus faria para ele. O que Jesus está prestes a fazer para você depende muito mais daquilo que você está prestes a entregar e obedecer. Arabassubi andalabanai. Shebalabalaba. O Espírito Santo está tocando agora, mudando a mentalidade, libertando. Você não está cansado de ser quem você é? Será que você não está cansado de ser um disco arranhado, que cada hora comete os mesmos erros? Toma uma atitude radical. Se você tiver sempre a mesma atitude, você será sempre a mesma pessoa e sempre terá o mesmo resultado. Se você quer mudar a tua colheita, mude a sua semente. Se você quer mudar a tua colheita, mude a tua semente hoje. Pare de barganhar com Deus. Hoje tome uma decisão de ser diferente. Pelo menos uma vez na vida, seja ousado e seja diferente. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou crer. Aquele cego levantava tateando, naquele dia ele levantou com um pulo. Aquele cego usava a capa para pedir esmola, naquele dia ele jogou ela fora. E algo diferente aconteceu, que impactou a vida dele para o resto dos dias da sua vida. Deus está te chamando hoje para uma oportunidade de transformação da tua vida e da tua mentalidade. Ele está dizendo: venham para fora das cavernas que vocês estão. Venham, recebam uma nova vida. Eu tenho uma vida de abundância. Eu tenho uma nova vida. Sabe o que eu vejo? Deus tirando de vocês o medo. Muitos que têm travas e medo, Ele falou: eu quero fazer você maduro. Eu quero remover as travas. Espírito Santo, começa a mover no nosso meio. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Simeão disse: despede o teu servo em paz, porque, segundo a tua palavra, meus olhos viram o Senhor. A palavra de Deus nunca volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai fazer na tua vida. A palavra de Deus não vai voltar vazia, mas você precisa dar um passo de fé. Deus não colocou um mar de vidro para Pedro pisar fora do barco. Ele deu só a palavra: pisa, Pedro. Não espere algo acontecer para você se mover. As coisas acontecem quando você se move pela fé.
Deus está transformando pessoas aqui agora, libertando a mentalidade. Eu vejo pela fé uma libertação. As traves estão sendo arrancadas e você sendo livre. Paulo e Silas estavam encarcerados na prisão. Eles não esperaram alguém abrir a corrente para eles adorar, não. Eles não esperaram, irmão, arrancar a corrente dos pés e das mãos para adorar. Eles adoraram com as correntes. Sabe por quê? Eles caminhavam sobre um fundamento de uma palavra, e a circunstância não poderia influenciá-los. Nele não há variação. Não pode ter variação em mim e você. Por que você vive volúvel, variando entre dois pensamentos? Decida hoje ser maduro. Decida hoje dar um passo de fé e dizer: Deus, transforma a minha vida, Pai. Deus está falando para mim que Ele está falando dentro das pessoas aqui agora. Tem gente que Deus está falando dentro dela. Enquanto eu estou falando, você está ouvindo uma voz dentro de você. É Deus falando com você. Não temas. Os planos que eu tenho para você são maiores. Não temas, a promessa se cumprirá. Permaneça, guarde a promessa, guarde a palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Adore, levante para adorar. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. És fiel, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante a sua voz. Sei que os teus olhos, diga. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de mim. Pega as tuas vozes e as tuas mãos e diga:
mas tua palavra vai se cumprir. Diga bem forte, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bem forte, diga com autoridade agora, profetize. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As vozes e os instrumentos, vai. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Ele prometeu, ele fará. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Oh, eu creio, vai se cumprir na minha vida. Oh, e vai se cumprir, vai se cumprir tudo que prometeu, vai se cumprir. Diga com autoridade. E vai se cumprir, vai se cumprir tudo que prometeu, vai se cumprir. Sopra, Espírito, sopra, Espírito. Fogo de Deus. Orialabalaba, subiandalaba. Fogo, 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 fogo. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Mais, 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 mais. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Orialabalaba, subiandalaba. Continua. Algumas pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus, por renovação e restauração. Shebalabalaba. Continua. E você continua orando incessantemente com autoridade. Olha, vou pedir para vocês orar por algumas pessoas. Coloca a máscara por precaução. Isso. Shebalabalaba. Continue. Fogo. Queima, queima, Jesus. Queima, 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 Jesus. A partir de hoje você vai guardar a promessa todo dia, a profecia, até se cumprir, até você caminhar nela. Oh.
medo está sendo arrancado. Ele prometeu. Sobre a Patrícia, sobre o Flávio, declaro renovo, restauração de Deus nesta noite. Toca, Senhor, e renova eles agora. Oh Espírito Santo, renova, Senhor. Restaura, Jesus, com o teu poder, com a tua glória. Tudo que prometeste, tudo que planejaste, Ele é fiel. tudo que prometeste, tudo que prometeste vai se cumprir, vai se cumprir no teu agrado, no teu agrado. Segundo a tua vontade, Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito os teus planos são maiores do que os meus. Minha promessa é maior do que eu possa imaginar. Os teus caminhos são mais altos do que os meus. Tua promessa é maior do que eu possa imaginar. Os teus caminhos são mais altos do que os meus. Oh, Jesus. Receba uma promessa de Deus. Receba o entendimento, a maturidade, o teleios de Deus, a vontade perfeita de Deus para a vida de vocês. Recebam esse entendimento, recebam a fé, recebam a força, recebam o poder, recebam o poder de Deus sobre vocês. Deus está tirando o medo. Deus está tirando o medo. Sejam livres do medo. Diga-se medo. Diga medo. Medo. Você não tem controle sobre os meus pensamentos e as minhas ações, porque eu caminho na palavra. Amém. Glória a Deus. Dentro desse momento profético também vamos ofertar, dizimar e primiciar. Você que está online, tem um link com a conta da igreja para você fazer isso. Aqui quem está aqui tem um envelope, e ali atrás tem uma máquina da igreja para usar o cartão, para você ofertar, primiciar e dizimar. Dízimo é 10%, primícia é 3,3%, e oferta é uma quantia que Deus colocar no teu coração. O dízimo você devolve para Deus daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. A primícia é consagrar a Deus um dia de trabalho no mês. E a oferta é uma semente que garante próximas colheitas para você. É princípio, é bíblico. Eu vivo, eu creio, eu ensino e caminho nesse princípio. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Cheio balabalabaçu. Deus está removendo o medo. Pessoas estão sendo libertas aqui hoje. Meu Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória. Digno é o Senhor. Você, irmã, você que está encostado aí na parede, você levanta a mão, de você mesmo. Isso. Deus está removendo todo medo na raiz. Durante muito tempo o medo paralisou você.
Você estava totalmente encurralada pelo medo, sem saber como e nem para onde. Mas eu vejo Deus hoje lapidando, trabalhando, fazendo uma obra linda dentro de você, curando você, libertando. Ele está arrancando na raiz, com raiz e tudo, todo medo, todos os traumas, todos os limites. Você é uma filha preciosa de Deus, e Deus tem uma grande obra na tua vida, e Deus trouxe você a este lugar para dizer isso, e os planos dele vão se cumprir na tua vida. Você é muito mais do que você imagina a teu respeito. Eu vejo você sorrindo, vejo você feliz, e você falando: meu Deus, nem eu sabia que Deus tinha essa vida para mim. Muitas vezes você se sentiu encurralada, como se você estivesse no fim do poço, você cavando para baixo do poço, para ir mais fundo ainda. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu estou mudando a tua história, hoje eu estou removendo toda a raiz de medo que foi enraizada e plantada dentro de você, porque não plantei isso, não é do meu desejo, e eu te torno uma filha amada, preciosa, livre para viver os planos de Deus. Assim diz o Senhor. Remove toda a capa de medo, e vem sobre você uma convicção do céu. A partir de hoje Ele está dizendo: nunca mais ande com a cabeça para baixo. Levanta a tua cabeça, diz o teu Deus. Levanta os teus olhos e vê. Anda de cabeça erguida, diz o teu Deus, porque eu estou revigorando você. Meu Deus, eu vejo um espírito que durante um tempo da tua vida trouxe pensamentos de morte, e durante o tempo da tua vida você pensou que a única saída era o fim para você, era morrer. Eu vejo esse espírito atrás de você, eu estou mandando ele embora agora, em nome de Jesus. Você era uma mulher triste, abatida, desanimada, qualquer má notícia te derrubava, mas agora você está fundamentado e firme na rocha, que é Cristo. As pessoas vão se assustar com você, e até você mesmo, porque nada vai te abalar, porque Ele está forjando dentro de você, dando um novo coração. Receba no nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo, receba um novo coração e uma nova mente restaurada. Nunca mais será a mesma mulher. Eu arranco o véu da mentira da tua cabeça agora, eu arranco esse espírito de morte agora que te persegue, e ei, rabassubianda, cancelado e tragada foi a morte. Agora eu declaro a vida de Deus sobre você. Receba sobre ti vida, receba a glória de Deus. Descerá sobre ti, filha, o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus que desceu naquele dia, descerá imediatamente sobre ti, e o poder dele te encherá agora. Senhor, nós queremos consagrar toda primícia, todo dízimo, toda oferta entregue nesse altar. Toda semente que foi entregue nesse altar não voltará vazia, porque nós caminhamos sobre uma verdade, sobre um princípio. Nós somos dizimistas, primiciadores e ofertantes. Todos os que cumprirem esse princípio prosperarão, serão poderosamente abençoados. Senhor, cancela todo vírus, toda doença, não chegará praga alguma à tenda deles. Eu os abençoo com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seja derramada sobre eles a prosperidade, a bênção do Senhor, os percorra, os alcance, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.